Muito bem. Finalizando aqui a correção do Enem dessa edição, beleza? Então, vamos aqui para a questão aqui 55. Vamos lá. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 1980 e 1990 gerou expectativa de que seria instaurada uma nova ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. Vamos lá. O panorama estratégico, olha só, hein? O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta, letra A, correta, hein? Fez a correta. O aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, a disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Fez a correta. Letra B. O fim da corrida armamentista, não houve o fim da corrida armamentista, e a redução dos gastos militares das grandes potências piorou, o que se traduziu em maior estabilidade de contingências continentes europeus e asiáticos, como tinha sido o palco da Guerra Fria. Nada a ver. Letra C. O desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões associadas por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas e piorou, com maior envolvimento dos países emergentes. Nada a ver, pessoal. Letra D. A plena vigência do Tratado de não. Olha só, hein? A plena vigência do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, está subentendida, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como uma ameaça global, devido à crescente conscientização política internacional acerca desse perigo. Isso não aconteceu, não. Letra E. A condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que se submete às decisões da ONU, viajou na maionese aqui, no que concerne às ações militares, se submete às decisões da ONU dos Estados Unidos. Deixa para lá. Vamos aqui para a questão 70, beleza? Texto aqui longo, hein? Vamos lá. O suíço Thomas Davis chegou a São Paulo em 1855 para trabalhar como colono na fazenda de café Ibicaba, em Campinas. Fazenda Ibicaba. A perspectiva que o atraiu para o Brasil deu lugar à insatisfação e revolta que ele registrou em livro. Beleza? Sobre o percurso entre o Porto de Santos e o Planalto Paulista, escreveu Davis. As estradas do Brasil, salvo em alguns trechos, são péssimas. E olha só, hein? Em 1855, hein? Em quase toda parte, falta qualquer espécie de calçamento ou mesmo ensaio. Constam apenas de terra simples, sem nenhum benefício. É fácil prever que nessas estradas não se encontram estalagens e hospedagens como as da Europa. Nas cidades maiores, o viajante pode naturalmente encontrar aposento sofrível. Nunca, porém, qualquer coisa ou de compatível com a comunidade que proporciona na Europa, qualquer estalagem rural. Tais cidades são, porém, muito poucas na distância que vai de Santos a Ibicaba, e que se percorre em 50 horas no mínimo. Beleza? Vamos lá. Em 1867, foi inaugurada a ferrovia ligando Santos a Jundiaí, o que abreviou o tempo de viagem entre o litoral e o Planalto para menos de um dia. Nos anos seguintes, foram construídos outros ramais ferroviários, que articularam o interior cafeeiro ao porto de exportação, Santos. Olha aqui a fonte. Beleza? Memórias de um colono no Brasil. Beleza. Então, vamos aqui ao enunciado. O impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização com base em imigrantes europeus foi importante porque, letra A, o percurso que os imigrantes até o interior antes das ferrovias era feito a pé ou em muares. No entanto, o tempo de viagem era aceitável uma vez que o café era plantado nas proximidades do capital paulista, São Paulo, nada a ver. Letra B, a correta. A expansão da malha ferroviária pelo interior de São Paulo permitiu que a mão de obra estrangeira fosse contratada para trabalhar em cafezais de regiões cada vez mais distantes do Porto de Santos. Eis a resposta, pessoal. Mais uma vez aqui anunciado. O impacto das ferrovias na promoção de projetos de colonização com base em imigrantes europeus foi importante porque a expansão da malha ferroviária pelo interior de São Paulo permitiu que mão de obra estrangeira fosse contratada para trabalhar em cafezais de regiões cada vez mais distantes do Porto de Santos. Beleza. Letra C.
O escoamento da produção de café se viu beneficiado pelos aportes do capital, principalmente de colonos italianos, que desejavam melhorar sua condição econômica. Nada a ver. Letra D. Os fazendeiros puderam prescindir de mão de obra europeia e contratar brasileiros. Ih, que negócio é esse? Os fazendeiros puderam prescindir de mão de obra estrangeira e contratavam trabalhadores brasileiros provenientes de outras regiões para trabalhar em suas plantações. Nada a ver. Por isso a imigração. Mas isso aqui está completamente desassociado. Desassociado. Letra E. As notícias de terras excessivas atraíram para São Paulo grande quantidade de imigrantes que adquiriram vastas propriedades produtivas. Viajou na maionese aqui, hein? Beleza. Vamos aqui para a questão aqui 64. Vamos lá. A formação dos estados foi certamente distinta da Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Os estados atuais, em especial na América Latina, onde as instituições das populações locais existentes à época da conquista ou foram eliminadas, como no caso do México, do Peru, leia-se Império Azteca e Império Inca, ou eram frágeis, como no caso do Brasil. São o resultado em geral, olha só, hein? São o resultado em geral da evolução do transplante de instituições europeias, feito pelas metrópoles para as suas colônias. Na África, as colônias tiveram fronteiras arbitrariamente traçadas. Lembra da Conferência de Berlim, 1885? Então, vou repetir. Na África, as colônias tiveram sua fronteira arbitrariamente traçada, separando etnias, idiomas e tradições que mais tarde sobrevivem ao processo de descolonização, dando razão para os conflitos que muitas vezes têm sua verdadeira origem em disputas pelas explorações de recursos naturais. Na Ásia, a colonização europeia se veio de forma mais indireta e encontrou sistemas políticos administrativos mais sofisticados aos que se sobrepôs, aliás. Vamos lá. Hoje, aquelas formas anteriores de organização, ao menos seu espírito, sobrevivem nas organizações políticas do Estado asiático. Olha aqui a fonte. Vou aproximar. Beleza? Estado de estudos avançados. Vamos para o enunciado. Relacionando as informações do contexto histórico e geográfico por ele evocado, assinala a opção correta acerca do processo de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto. Letra A. Devido à falta de recursos naturais a serem explorados no Brasil, conflitos étnicos e culturais como os ocorridos na África estiveram ausentes no período da independência e formação do Estado brasileiro. Não configura isso aqui não. Letra B é a correta. A maior distinção entre o processo histórico formado dos continentes citados é a que se estabelece pelo colonizador e colonizado, ou seja, entre a Europa e os demais. Pessoal, essa é a resposta. Hein? Mais uma vez aqui o enunciado. Relacionando as informações no contexto histórico e geográfico por elas evocado, assinar a opção correta acerca do processo de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto. Letra B. A maior distinção entre os processos históricos formativos dos continentes citados é a que se estabelece entre o colonizador e o colonizado, ou seja, entre a Europa e as demais. Beleza. Letra C. A época das conquistas, a América Latina, a África e a Ásia tinham sistemas políticos e administrativos muito mais sofisticados, não, isso aqui foi só o caso da Ásia, que aqueles que lhe foram impostos pelo colonizador. Letra D. Comparados ao México e ao Peru, e a civilização azteca e inca, as instituições brasileiras, por terem sido eliminadas na época da conquista, que instituições brasileiras haviam na época da conquista, em 1500? Que instituições sofreram muitas mais influências nos modelos institucionais europeus? Letra E. O modelo histórico de formação do Estado asiático equipara-se ao brasileiro. Não, muito mais avançado do asiático. Pois ambos se manteve o espírito das formas de organização anteriores à conquista. Nada a ver. Bem, por enquanto é só, tá bom? Finalizando aqui a correção do Enem dessa edição. Valeu, muito obrigado. Se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like aí. Muito obrigado. Tchau.